Boa noite, pessoal. Daqui a pouco iniciaremos nosso curso, sobre o transtorno bipolar e o transtorno opositor desafiador, o TOD. Essa semana tem sido uma semana muito rica. Quero parabenizar os cursistas pela participação, pela contribuição, que vocês possam continuar, nessa jornada com entusiasmo, com motivação e saber que vale a pena, E que todas as experiências relatadas durante a semana foram experiências muito relevantes e que com certeza ajudarão as outras colegas a criar novas estratégias para o seu trabalho. Boa noite, gente. Vamos começar então a nossa aula. O que é transtorno bipolar? O transtorno bipolar CID-10 é uma doença que causa alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de felicidade e depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significam alternâncias entre a mania, estado eufórico, para um estado depressivo. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderado ou grave. As causas. A exata causa do tratamento bipolar ainda é desconhecida, mas a ciência acredita que diversos fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocado pela doença. Sintomas. Os sintomas de transtorno bipolar dependem do tipo exato da doença e costumam variar de pessoa para pessoa. Para alguns, os picos de depressão são os que causam os maiores problemas. Para outros, a preocupação é maior durante os picos de mania. Pode acontecer também de sintomas de depressão e hipomania acontecerem ao mesmo tempo. Confira os principais sinais do transtorno bipolar. Na fase maníaca, pode durar dias ou até meses. Alguns dos sintomas dessa fase são compulsão alimentar, gastos excessivos, hiperatividade, capacidade de discernimento diminuída. E na fase depressiva, pode ser caracterizada pelo desânimo diário ou tristeza, perda de peso e de apetite, fadiga ou falta de energia, baixa autoestima, pensamentos sobre morte e suicídio e outros. Diagnóstico. O diagnóstico do transtorno bipolar é clínico, baseado no levantamento da história e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por amigo ou familiar. Em geral, ele leva de 8 a 9 anos para ser concluído, porque os sinais podem ser confundidos com os de doenças como esquizofrenia e depressão, síndromes do pânico e distúrbios da ansiedade. Daí a importância de se estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. Tratamento do transtorno bipolar. O tratamento para o transtorno bipolar costuma durar por muito tempo, até mesmo anos. Ele costuma ser feito por diversos especialistas de várias áreas, como psicólogos, psiquiatras e neurologistas. A equipe médica, primeiramente, tenta descobrir quais são os possíveis desencadeadores da alteração de humor. Também podem ser investigados os problemas médicos ou emocionais que influenciam no tratamento. O que é transtorno opositor desafiador? O transtorno opositor desafiador, o TOD, é uma condição que leva a comportamentos altamente restritivos socialmente por gerar na criança e no adolescente acessos de raiva exagerados, sentimentos de vingança, intensa dificuldade em seguir regras e conselhos de outras pessoas, especialmente pais e autoridades. O transtorno opositivo desafiador é um padrão de comportamentos negativos, desafiadores e até mesmo hostis,
que acontecem de forma repetitiva na criança ou no adolescente. Essas atitudes ocorrem principalmente em relação aos adultos ou figuras de autoridade, podendo também ser perceptível na interação da criança com os colegas da escola. TOD, comportamentos frequentes ou sintomas. Normalmente, as primeiras características do transtorno opositor desafiador se manifestam durante a idade escolar, mais comumente na pré-escola. A associação com TDAH é frequente e deve ser investigada para que sejam tomadas medidas necessárias a fim de prevenir problemas de aprendizagem e baixo rendimento escolar. O que causa, o TOD? Não existe um fator específico que desencadeia o transtorno opositivo desafiador. No entanto, a maioria dos especialistas considera o TOD uma consequência de combinações entre disposições neurológicas, fatores de risco psicológico e disfunções no ambiente social no qual a criança está inserida. O diagnóstico e tratamento. Após a percepção de um padrão de humor positivo, vingativo e comportamento desafiante por mais de 6 meses, exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja seu irmão, os pais devem procurar ajuda médica para confirmar ou não o diagnóstico de TOD e dar início aos tratamentos adequados. Bem, agora aqui nós temos um quadro aí para ajudar, a identificar os sinais, do TOD na sala de aula, que é aí número 1 aí, que se recusa a trabalhar em grupo. 2, pouco participativo nas atividades. 3, incomoda os colegas em sala. 4, comportamento vingativo. 5, conflitos com professores e colegas. 6, dificuldades de aprendizagem. Então, esses aí são alguns sinais, que podem ser observados e feito aí algumas anotações, observações, para estar levantando essa hipótese de que o aluno pode ter esse transtorno, o TOD. E aí está aí fazendo um encaminhamento.